Bom dia, gente. Mais um dia aqui no nosso devocional da Semana Santa, é, onde vamos avaliar a semana de Jesus, os passos dele, né, nessa semana agitada, nessa semana que aconteceu tanta coisa, né? Eu até coloquei um post aí no feed falando, né, que em uma semana muita coisa pode acontecer, né? E graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Vamos fazer uma oração pra gente começar esse estudo de hoje, né? Esse devocional. Não quero estender, que seja um devocional prático e que a gente possa entender. E vamos pedir ao Espírito Santo que ele esteja conosco, né? Porque é ele que nos dá entendimento. Obrigada, Deus, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, por preparar esse dia para nós, por acordarmos, de termos a oportunidade de estarmos aqui lendo a Tua Palavra, estudando e fazendo essa reflexão dessa semana tão importante. Meu Deus, eu quero solicitar a presença do Espírito Santo neste momento, para que ele possa nos ajudar nessa leitura, que ele possa nos ajudar nesse entendimento, né? E que através dele a gente possa trazer para as nossas vidas tudo o que precisamos aplicar, né? Conforme fomos tendo o conhecimento dessa passagem, do estudo, e te agradecemos por esse dia. Obrigada, Pai. Então, dando sequência, né? Ontem a gente falou de um Jesus que entrou em Jerusalém, foi a entrada dele em Jerusalém, e ele entrou de uma forma peculiar, uma forma que não, né, para um rei, um Messias esperado, ele surpreendeu, porque ele não entrou em cavalo, ele não entrou com majestade, ele entrou com humildade, mansidão e paz, né, em cima de um jumentinho. E ele entrou sob festas e aclamado. Já o Jesus de hoje é um Jesus diferente, é um Jesus que, na minha leitura aqui dos evangelhos, eu acho que eu nunca... É o dia que Jesus se apresenta, se mostra mais... Acho que em nenhum momento ele teve esse momento tão bravo, vamos dizer assim, tão... né, com aquela importância de posicionar e de fazer uma ação, porque realmente ele estava incomodado com toda aquela situação, que é o que acontece no templo, né? Então, pra gente começar, o versículo do dia, né? Hoje eu tô chamando que é uma segunda-feira, que é o título, eu coloquei uma chamada para ação. Que teve muita ação aqui nessa segunda-feira, né? O versículo do dia é Mateus 21:13, que tá escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. E nos dias de hoje, ler isso aqui dá até um frio na barriga, né? Mas vamos seguir para depois a gente comentar um pouquinho mais, né? Então, existe uma variação na linha do tempo do dia de hoje de Jesus. Quando você lê ali os evangelhos, existe uma variação entre eles, qual dia mesmo teria acontecido esses acontecimentos, mas provavelmente inclui Jesus amaldiçoando a figueira e também expondo a corrupção do sistema do templo, né?
E como eu falei, Jesus dessa passagem, ele não é aquele Jesus passivo que vimos ontem, né? Ele que entra no jumentinho. Esse Jesus de hoje é um Jesus que inspira fé, respeito, temor, reverência e ordem, né? Ordem. Começando aqui, a gente falando um pouquinho sobre essa questão da figueira, que você encontra essa passagem em Mateus 21:18 e Marcos 11:12. O que seria essa passagem? É que ao passar por uma figueira, né, Jesus vai até ela e vê que essa figueira, ela está sem frutos. Essa figueira, ela só contém folhas nela. E Jesus vira para a figueira e diz: nunca mais nasça frutos de você. E depois disso, a figueira, ela seca, né? E os discípulos, eles ficam admirados com isso, porque após essa ordem de Jesus, essa figueira, ela seca. Mas sabe, fazendo uma reflexão aqui, os discípulos já estavam andando tanto tempo com Jesus, e mais uma ação de Jesus, eles ficam admirados. Eu fico pensando assim, meu Deus, será que esses discípulos já não viram tantas coisas que eles ficam ainda admirados com Jesus? Mas eles ficam, né? E se você vê todo esse percurso de Jesus com esse percurso de Jesus com os discípulos, a todo momento eles se mostram admirados, eles se mostram sem entender, né, as coisas que Jesus fala. A todo momento eles falam: Jesus, não tô entendendo. Mas a todo momento você vê Jesus paciente a ensinar os seus discípulos, né? A todo momento você vê Jesus como um bom mestre, né? E mais uma vez aqui ele se mostra como um bom mestre, onde ele explica para os discípulos o porquê disso, né? Ele ensina que a fé é fundamental para realizar milagres, né? Não é a primeira vez que Jesus fala que se ter fé, a gente faria coisas iguais, até maiores do que Jesus fez, né? Então aqui ele está ensinando aos discípulos que se tivermos fé, poderemos dar ordem, né? Como ele fez para uma figueira e ela até secar, né? E também aqui ele ensina uma outra lição, que é a questão da religiosidade sem obras, né? Não basta a gente só ser religioso, não basta a gente só falar que acredita, que a gente crê. A gente não pode ser como uma figueira só com folhas, a gente tem que gerar frutos, né? E inclusive essa semana eu postei um versículo, né, que diz que a seara é grande, poucos são os trabalhadores, né, que tá em Mateus 9:37, 38, que Jesus até fala: oremos para que Deus mande mais trabalhadores, né, e os trabalhadores é eu e é você. Então, assim, tem muita gente faminta para comer nossos frutos, né? Então, o que a gente está fazendo para gerar esses frutos, né? Essa passagem é uma passagem que incomoda a gente, que faz a gente sair do nosso conforto. O que nós estamos fazendo o que a gente está fazendo para gerar frutos, né? Então, aqui Jesus mostra que não adianta ser só uma figueira bonita, com folhas, se ela não gerar frutos, né? E essa passagem também linka a uma outra que me incomoda, que eu me pego refletindo nela
com frequência, que é aquela passagem que está lá em Mateus 25, que diz, Mateus 25, 34. Se a gente não lê essa passagem, não se incomoda, gente, alguma coisa está acontecendo, porque é aquela passagem que diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Mateus 25, 34. Isso. Venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, e eu era forasteiro e vocês me hospedaram, e eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram de me ver. Esses são os frutos, né? Esses são os frutos que a gente pode gerar, né? Falar de Deus, falar de Jesus, dar testemunho, falar quanto Deus é maravilhoso na nossa vida, ajudar nossos irmãos, dando de comer, de beber, dando uma palavra amiga, acolhendo. E é isso que Jesus, e é isso que vai ser feito lá no céu, né? Quando chegarmos lá. Vocês fizeram isso, então entrem. E logo abaixo está aquela parte assim que fala: não te conheço porque você não me acolheu, você não me deu de beber, você não me deu de comer quando eu precisei. Então é uma passagem muito forte e que se une a essa questão da figueira, né? A questão de darmos frutos. Então, aqui a gente vê essa questão da ação. Precisamos ter ação, né? Para gerar fruto, você precisa de uma ação. Por isso que eu tô falando aqui que hoje é a segunda chamada para ação, para a gente ter consciência do que a gente precisa fazer, né? Que o Espírito Santo possa nos incomodar, que a gente possa sair do nosso comodismo e ir para a ação, para gerar frutos, né? Então, dando sequência aqui, agora a gente passa por uma outra reflexão, que é a reflexão também muito conhecida, que quando Jesus entra no templo, né? E aqui, mais uma vez, tem uma ação. Jesus teve uma ação. Ele simplesmente, ele não falou, né? E gritou para eles saírem. Jesus, ele teve uma ação. Ele expulsou os vendedores e derrubou as mesas e as cadeiras. Você consegue imaginar essa cena? Nossa, Jesus chegando assim bravo, vendo aquela situação, aquele tanto de gente vendendo, fazendo comércio no templo, na casa do Pai. Gente, Jesus hoje aqui, hein? E ele vai pra ação. Ele derruba, né? Ele movimenta aquele comércio ali, ó, expulsando. É uma cena muito forte, né? E tão, né? É tão diferente do de ontem, que é ele entrando humildemente, manso, no jumentinho. É aqui Jesus mostrando, né? Que ele... As várias faces de Jesus. Jesus é uma pessoa maravilhosa e ele ensina tanto com a gente e sim, a personalidade dele, né? E quando a gente precisa ter mansidão, mas quando a gente precisa ter ação. E entenda um pouquinho o contexto, né? O templo lá em Jerusalém, ele tem várias partes, né? E ele tem a parte da entrada, que é o pátio, e tem o interior do templo, né? Essas pessoas, elas estavam vendendo ali na parte do pátio, fizeram um comércio. Eles vendiam pombas, bois, ovelhas, né? Fizeram um comércio. E essa questão, né? Sempre do ser humano buscar a forma de se favorecer. E mais uma vez, né, pensando nos dias de hoje, a Páscoa
sendo remetida ao chocolate para gerar um comércio. Acho que se Jesus estivesse aqui hoje, ele chegaria nesses supermercados, quebraria os ovos todos, será? Porque, mais uma vez, né, a gente querendo, o ser humano querendo sair por cima e uma festa tão linda de Páscoa que significa tanta coisa, né, que significa liberdade, que significa salvação, e a gente mudando tudo por um contexto comercial, um contexto de dinheiro, né, é uma coisa muito triste. Mas essa passagem, ela tá tão real, né? Não só nessa questão, mas também na questão de como hoje as igrejas estão fazendo comércio. Por todo lado que a gente vê é comércio das igrejas, né? E Jesus nos alerta para isso, né? E ele fala, né? A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. É muito impactante parar para ler essa passagem, ver o quanto ela tá real nos dias de hoje. E então Jesus, ele fez uma limpeza, né? Ele teve uma atitude, né? E gerou uma ação, mais uma vez aqui falando de ação, né? De colocar a casa em ordem, né? De fazer essa movimentação de tudo que estava errado para corrigir. E Jesus hoje, e essa passagem, ela nos faz muito a refletir do que a gente precisa ter ação, atitude na nossa vida, né? De fazer uma limpeza do que precisamos organizar. E assim, muita coisa a gente não consegue fazer sozinho, né? Até porque muita coisa a gente precisa da direção do Espírito Santo para nos mostrar. Porque às vezes a sujeira, a gente até jogou ela por debaixo do tapete. E ali visivelmente, talvez você até esqueceu dessa sujeira debaixo do tapete. Então a gente precisa do Espírito Santo para nos mostrar, ó, aquela sujeirinha ali que você jogou debaixo do tapete, você tem que ir lá e limpar ela. Então que busquemos o Espírito Santo, que a gente possa orar de coração para pedir, Senhor, me mostra o que eu preciso arrumar na minha vida. Senhor, qual que é o pecado que eu já domestiquei ele, né? Que virou aquele pecado de estimação. E eu preciso arrumar ele na minha vida, né? E o Espírito Santo mostra quando a gente ora, quando a gente pede. E então é um chamado de Jesus para a gente rever muita coisa, né? É um chamado, esse dia de hoje é um chamado de Jesus para a ação, para a gente modificar a nossa vida, para a gente agir, para a gente se posicionar. Seja posicionar na nossa vida, no nosso interior, seja pra gente posicionar na nossa família, entre os nossos amigos. A gente tá se posicionando entre nossos amigos, né? E se posicionar perante a obra para que a gente possa dar frutos. Por isso que eu falo que hoje é uma segunda-feira de ação. Forte, né? Faz a gente refletir tanta coisa, né? Então é isso, gente. O que, lendo essa passagem, estudando ela, foi isso que me tocou muito, a chamada para a ação, para que a gente possa agir assim como Jesus agiu, como ele foi imponente, como ele se impôs, né? Ele foi muito forte aqui, né? Ele exigiu respeito, ele exigiu temor, ele exigiu reverência e ordem, que é o que precisamos para a nossa vida, tá? Então essa é a reflexão que eu faço do dia de hoje. Essa semana ela é linda, maravilhosa. É uma semana santa, né? Que a cada passo de Jesus que ele dá em direção à cruz, em direção à ressurreição, são passos tão importantes
e que gera um entendimento muito lindo. Por isso que eu decidi fazer essa semana esse devocional com vocês, para que a gente possa pensar juntos, né, e refletir. Então, não me estendendo mais, gostaria de fazer uma oração junto com vocês. Lembrando, gente, que essa semana é uma semana muito forte, é uma semana espiritual muito intensa. Ela significa espiritualmente muito. Então, para lembrar vocês, para usarem isso a favor de vocês, faça dessa semana uma semana diferente. Faça essa semana de jejum e oração. Aproveita o impacto espiritual que essa semana tem a favor de vocês, tá? Porque lá o lado das trevas, eles fazem isso, né? E que a gente possa ser inteligente, né? E buscar esse favorecimento pra gente também, esse crescimento espiritual, né? Então, quero orar com vocês. Senhor, meu Deus, como eu sou grata pela Tua palavra, Senhor. Nossa, como eu sou grata por essa reflexão. E que ela não... que seja uma reflexão que a gente coloque em prática, Senhor. Espírito Santo, incomode a gente para que a gente tenha mudança, para que a gente tenha ação na nossa vida. Senhor, precisamos organizar, precisamos colocar a casa em ordem, Senhor. Precisamos avaliar tudo que está desorganizado, que está fora do lugar e organizar. Senhor, estamos num momento tão forte dos nossos dia a dia, a gente está vendo acontecer tanta coisa e o Senhor está nos chamando para a ação. Eu vejo a convocação, Senhor, eu vejo o Senhor nos chamando para tomar um posicionamento. O Senhor está chamando os seus soldados, o seu exército para lutar, para se posicionar, porque o tempo está chegando, Senhor. E, Senhor, então que o Senhor possa nos tocar, que a gente possa agir, que a gente possa colocar as coisas no lugar e pedimos a Tua ajuda. Pedimos que o Senhor traz à mente, que o Senhor nos mostre o que precisamos organizar, Senhor, que contigo a gente consegue. Obrigado por essa reflexão. Que seja uma semana especial para todos nós, Senhor. E essa segunda-feira que está somente iniciando, peço que o Senhor esteja conosco, que o Senhor finalize esse dia conosco, que o Senhor possa mostrar a sua presença, que a gente possa sentir a sua presença durante todo o dia, Senhor. Fale conosco, esteja conosco. Pai, pedimos a sua presença e somos tão gratos por tudo, Pai. Colocamos as nossas vidas nas suas mãos para que o Senhor possa nos direcionar. Mais uma vez, obrigado por tanto, Pai. Somos gratos. Amém? Então é isso, gente. Um grande beijo. E amanhã, às 7 horas da manhã, eu vou estar aqui de novo pra gente avaliar o próximo passo de Jesus e ter essa reflexão juntos. Beijo e até mais.